Viu? Então a gente vai tirar a gente vai colocar a André, a gente vai tirar que surgiu uma situação para ela resolver. Não é aqui, vai ser. Olá, amigos da Rádio Jeremias, nós estamos aqui no Hospital Santa Casa, em São Roque. É isso, eu quero ver. E daqui a pouco eu Quer fazer uma voz. uma posição de mesa legal? Legal. Não está ótimo. Quer que vai mais falar para o dia? É isso? Eu acho que se abrir aquela área, tem a qualidade de lá para cá. Ele quebra o contrato. Estamos aqui testando o áudio primeiro. Estamos já ao vivo. Tá rolando aí. Muito bem, amigos da Jeremix. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela experiência. E a gente já vai entrar no Se quiser para cá, já tem aí, já deu. Já deu um reflexo legal. A hora que o senhor quiser. Está chamando Marcelo? Então vamos entrar então? Os preliminares, né? Pode ir dando, pode fazer essa chamada. Deixa ela entrar, porque daí pega tudo que Ah, isso que tem relação, né? Vamos entrar? Bom dia aos ouvintes, bom dia aos internautas. Nós queremos ao vivo no interior da Santa Casa de São Luís, setor de administração do hospital, porque o prefeito Cláudio Góes fez a convocação de uma coletiva de imprensa para trazer algumas informações para os ouvintes e os internautas sobre a questão da pandemia do coronavírus e também fazer um anúncio importante para São Roque, que é a chegada de mais respiradores que vão fazer parte do quadro de equipamentos que serão utilizados na Casa de São Roque para combate ao mal do coronavírus. Esse anúncio foi feito agora de manhã pela assessoria de imprensa e agora você confere ao vivo essas informações aqui pela transmissão da Coluna FM. E mais alguns instantes, vocês sabiam as últimas informações e aquilo que não existe vai anunciar mesmo. São Roque anunciando novos equipamentos para a Santa Casa de São Roque. Como São Roque Notícias vem informando, nós já sobre esse anúncio e agora nós vamos acompanhar também ao vivo, trazendo para você que acompanha o São Roque Notícias aqui, direto da Santa Casa de São Roque. O prefeito Cláudio Góes vai iniciar aqui a sua palavra. Vamos começar. São Roque Notícias ao vivo aqui direto da Santa Casa. Bom dia a todos, bom dia São Roque. Hoje é 23 de junho, uma terça-feira. Estamos aqui juntamente com a diretoria de saúde, a Daniela. Também aqui, estamos aqui na Santa Casa, passando aí as informações, atualizando as informações referentes à estrutura Covid, a estrutura que nós iniciamos lá atrás e que estamos dando sequência desde lá, trabalhando bastante. E hoje é um dia especial porque todos sabem da dificuldade desde o início, não só na nossa cidade, não só no estado, mas sim em todo o país,
nas questões de equipamentos, em especial para os cuidados dos leitos UTI, aqueles cuidados mais necessários para os que estão com situações mais graves. Nós temos as etapas, né? Aquela quando a pessoa tem os sintomas, ela se dirige até, no caso aqui, o PA Covid aqui na Santa Casa. No caso, tem aquela primeira etapa, a etapa da pesquisa, aí com sintomas se colhe o material, vai para exame, enfim, tem os notificados positivos e tem os que não são, que são negativos. Né? Partindo dos positivos, aqueles que cumprem quarentena em casa, se cuidam em casa, com orientação médica, e tem aqueles que evoluem para um quadro um pouco mais sério. E aí esses se dirigem até aqui, passam pela primeira etapa, a etapa da enfermaria, né? Aquela primeira etapa dos cuidados mais tranquilos. Para isso até nós temos o Hospital Campanha, nós temos recém-montado, né? Acho que cerca de 30 dias, nem isso, nós temos um acessório, uma estrutura acessória na antiga hemodiálise com 30 leitos, e não usamos ainda, estão ali montadinhos, aguardando algum momento, né, quando houver uma demanda, para a parte de enfermaria, a parte de estabilização, os primeiros socorros, e aí sim para envio nas UTIs. Repito, não foi usado até hoje, esperamos usar, porque nós temos ainda, na estrutura original, além dos leitos UTI, nós temos a enfermaria. E aí, chegando na questão dos leitos UTI, o cuidado e toda a preocupação, né? Então, iniciamos esse processo até, lembrando a data, 28 de março, quando precisamos, né, diante das dificuldades, de encontrarmos neste país os equipamentos, em especial os respiradores, tão falados na mídia, os respiradores que estão falados, né, por todos, preocupação. Também universidades, empresas produzindo conta, enfim, muita gente preocupada com isso. O governo também, por sua vez, buscou lá fora, está importando a maioria dos equipamentos, mas enquanto isso, nós aqui em São Roque não conseguimos no mercado, naquele momento, encontrarmos esses equipamentos. E repito, não é nem a questão financeira, é a questão que não encontrava, né? Nós não podemos reclamar da parte financeira. Estão vindo as remessas e direcionadas para os gastos com o Covid, e a dificuldade em especial é sim encontrar equipamentos. Naquela época, me recordo, quando fizemos a requisição dos equipamentos do São Francisco, tivemos os problemas, aí as críticas do momento ou não, se era apropriado, se a gente tinha equipe médica da UTI, a gente tinha, tanto que estão aí, e hoje, depois de quase 90 dias, faltam poucos dias aí, se a gente somar aí os meses, os dias aí do calendário, 90 dias depois, a gente consegue uma coisa muito boa. Nós estamos melhorando agora a capacidade de UTI da Santa Casa, independentemente desses 5 leitos do São Francisco. Então, é isso. O Hospital São Francisco ainda, nós estamos aí, logicamente, com as questões jurídicas, né? Nós estamos com as questões ainda no STF, aguardando decisão, mas nós corremos em paralelo, como sempre, desde o início, em busca de equipamentos. Conseguimos respiradores, quero agradecer em especial o secretário Vignoli, que reconheceu o trabalho da cidade de São Roque e direcionou, reservou 5 respiradores, enviou para cá. Quero agradecer ao governo Dória, que deu atenção e reconheceu o trabalho sério aqui do nosso departamento de saúde e reservou esses 5 respiradores. Porém, a gente necessitava de mais equipamentos que compõem um leito de UTI. Monitores, as bombas de infusão, enfim. E isso foi conseguido agora, finalmente, e instalamos na tarde de ontem. Recebemos ontem à tarde, já foram instalados, já estão funcionando e já estão... Porém, eu quero voltar um pouquinho. Importante, antes de falarmos mais sobre esses 10 novos leitos que estão
desses 10 leitos que nós estamos chegando e completando agora, quero falar que enquanto nós não tivemos esses, aqueles 5 ajudaram muito a cidade de São Roque. Foram 90 dias atendendo a população de São Roque. Então, é isso só, queria colocar nesse início de conversa, fazer todo esse cenário, né? Explicar todo esse cenário para que vocês entendam da nossa preocupação, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso em fazermos bem feito, e não de qualquer jeito. Então, isso está aí o resultado. São esses 10 leitos agora funcionando desde hoje cedo e já atendendo pacientes também. Quero passar um pouquinho para a Daniela, ou se você, a gente já pode entrar nas perguntas, se já está legal? Quer falar um pouquinho, Dani? Bom dia a todos. Hoje é um dia muito feliz para o departamento, para a Santa Casa, para a Prefeitura, porque a gente conseguiu, né, instalar 10 leitos de UTI completos, né? Nós hoje estamos falando de 10 leitos novos, não são equipamentos usados, são equipamentos novos, equipamentos que vêm sim agregar o atendimento da população no coronavírus, né? Então, a gente a equipe ontem, como o prefeito falou, veio a empresa de manhã para a montagem desses equipamentos, todos eles já montados e em funcionamento, né? E isso é muito importante, porque nós não só atendendo o morador de São Roque, mas atendendo a nossa microrregião. Como todos sabem, nós somos referência hospitalar de internação, tanto para a clínica médica, como agora para a UTI, para a nossa microrregião. Então, nós estamos atendendo aqui Mairink, Alumínio, Araçariguama e São Roque, tá? Eu vou abrir para as perguntas, né, prefeito, aí com uma coisa mais dinâmica. Vamos lá. Vamos começar daqui para cá? Vamos lá? Por favor. Eu gostaria de saber, na verdade... Se identifique, por favor. Meu nome é Rafael, Jornal da Economia. Obrigado pela oportunidade. Hoje, qual é a porcentagem de ocupação de leitos de UTI aqui na cidade? E qual é o respiro que esses novos leitos trazem para essa situação municipal? Tá. O fechamento de ocupação nós fazemos toda quinta-feira pela situação que a gente tem que passar pelo Estado. Então, até quinta-feira nós tínhamos de ocupação 72%, tá? Números de hoje, eu vou te falar que hoje aqui na Santa Casa nós temos 30% ocupado, porque nós temos 10 leitos e estamos com 3 pacientes, tá? Melhorou o percentual. Muitíssimo. Porque aumentou a oferta de equipamentos de UTI. Tá. Bom dia, prefeito, aqui é Jorge da Rádio Dinamix. Com a chegada desses novos leitos aí, os leitos que foi adquirido do Hospital São Francisco serão devolvidos? O que será feito esse processo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, eu posso dizer que uma coisa não tem nada com a outra. Até porque quando a gente iniciou nesse processo e fizemos a requisição, foi por necessidade. Não foi por aventura ou por se apropriar de um patrimônio de terceiros, apenas baseado, amparados na lei, e sim pela necessidade. Então, isso continua, e isso está hoje, logicamente, judicializado. Nós estamos aguardando do STF a decisão, né? Ainda não temos, né? Nós estamos aguardando essa decisão, e isso, na verdade, é um ponto que a gente deixa no paralelo. Porém, independentemente disso, nós, como disse, correndo atrás, buscando fornecedores, buscando encontrarmos no mercado, conseguimos há cerca de 10 ou 15 dias essa empresa que fornece algumas outras áreas aí, alguns outros órgãos do Estado e até do país, uma empresa de porte, uma empresa responsável, porque também tem muito aventureiro nesse mercado, tem muito oportunista nesse momento, então é difícil, né? Está tudo inflacionado de forma natural até, né? Não posso bem dizer que de forma ilegal, e sim por conta de força de mercado, né? Muita demanda inflaciona, mas neste caso, com uma empresa normal, tranquila, equipamentos novos, equipamentos totalmente 0 quilômetro. 0 quilômetro, eles colocam, tiraram da caixa, mas é alugado, e eles têm, e está inclusa toda a assistência técnica, estão inclusos os insumos, né? Exatamente. Material completo, é o kit UTI que eles chamam, kit Covid. Então, a gente está muito satisfeito com isso. E isso veio a calhar bem no momento onde as coisas estão piorando.
Infelizmente, a curva está aumentando. Infelizmente, os casos estão aparecendo, né, com maior volume. E isso nos preocupou nos últimos dias. Mesmo com os 5 do São Francisco, que, repito, funcionaram até agora e a gente vai valorizá-los sempre. Não é, e aí vai sim o respeito. Não é porque chegaram os 10 que a gente devolve de qualquer jeito, não. E sim dando valor. E peço que a população também dê esse valor. Por quê? 90 dias salvando vidas. Passou gente aqui que foi salvo, teve a vida salva por conta desses 5 aparelhos, que aí, um comentário que eu digo, que às vezes alguns dos órgãos dos tribunais aí não entenderam, né? E a gente quer reforçar que sim, que foi necessário. Ah, mas por que antes da hora? Gente, quem sabe qual é a hora de usar um leito de UTI? Quem sabe como se multiplicam os casos e as necessidades para uma pessoa precisar usar uma UTI? Então tudo é muito imprevisível. A gente tinha que se precaver. Então a gente fez sim, no momento que a gente achou adequado, fizemos, não nos arrependemos. Posso sofrer até alguns problemas judiciais, mas eu medi. E o meu jurídico me falou, você corre sim alguns riscos nas questões legais, judiciais. Então é você que decide. Eu falo, olha, entre eu correr riscos de alguma punição, de alguma sanção e salvar vidas, eu vou partir para salvar vidas. Então eu fiz isso muito tranquilo, não tem problema nenhum quanto a essa questão, porque a gente fez o correto, a gente fez tudo de forma certa. Então é isso que eu queria. Aproveito, Jair, obrigado pela pergunta, mas é para explicar que eles continuam, são respeitados, mas ainda nós estamos aguardando ainda a decisão do STF. Porém, com 10 equipamentos a gente respira, porque mais gente vai precisar. A gente respira o respirador, né? A gente respira mais aliviado, porque a curva está aumentando e mais pessoas irão precisar, com certeza. Só uma nós estamos vendo que o interior a curva está aumentando. Em Sorocaba, o leito já atingiu o teto máximo, quase 100%. Hoje, São Roque, quantos por cento do leito hoje está ocupado hoje em São Roque? É o que eu falei para ele, eu tenho dados até o final da semana passada, nós tínhamos 72%. A cidade juntando com a Unimed, né? Sim, até a cidade inteira, 72% de leitos ocupados, tá? Esse dado não tem para você hoje, mas com o aumento desses 5 leitos a mais, aumenta a oferta, né? Então esse nível fica melhor, ele melhora. Aqui na Santa Casa, que eu posso te falar hoje, agora, dado que eles acabaram de me trazer, nós temos 30% de leitos de UTI ocupados, tá? Sempre que eu falo são os leitos da Santa Casa e da Unimed, tá bom? E os 30 são da Santa Casa ou da cidade? Não, os 30 da Santa Casa aqui agora, que eles hoje acabaram de me falar. Nós exatamente. Temos 10 leitos, temos 3 pacientes utilizando, né, leitos. Então são 30% hoje aqui. Oi? A autonomia é do município. Hoje o município comanda, né? Não tem um órgão regulador na história. Não, por enquanto não, mas sim, tá? Assim que esses leitos forem credenciados pelo SUS, eles vão sim entrar na regulação CROSS, tá? Do Estado de São Paulo. É importante a gente falar sobre isso, peço espaço, que enquanto nós não estamos credenciados no SUS, o custo é todo do município. Quando formos credenciados, o SUS remete o valor por leito, né? Uma tabela SUS que remunera os serviços do SUS. E por isso, aí sim a gente tem obrigatoriamente que deixar isso pela regulação através do Estado. Porém, independente de hoje estar sendo custeado pelo município, nós estamos atendendo a nossa referência, que é Mairinga, Alumínio, Araçariguama, tá? Nós estamos atendendo esses pacientes que são referenciados para nós, tá? Lembrado. Não estamos recebendo nada do Estado, sim, através, né, do Estado, quer dizer, do SUS, mas hoje nós estamos bancando e recebendo, atendendo a demanda da região aí, da qual somos referência. Muito bem, Marcelo, Produção das Notícias. Doutora, só para você explicar melhor. Aqui nós temos 10. Na Unimed tem quanto? É junto isso? A Prefeitura tem uma parceria, está junto? Só para a gente ter uma ideia, se 72% é só o da Santa Casa. Quantas UTIs tem na Unimed que a Prefeitura pode contar? E dessas UTIs aí, dos respiradores, só
Só para a gente ter uma ideia, são 5 que vieram do governo do estado e 5 do São Francisco, é isso? Não teve, por parte da prefeitura, não teve, adquiriu algum respirador aí alugado, para explicar tudo de novo? Como é que funciona essa divisão, só para a gente ter uma ideia? Tá, então eu vou começar falando pela ocupação hospitalar. Então, o que acontece? O município, ele computa os leitos de UTI. Então, hoje aqui na Santa Casa, nós temos 10 leitos de UTI para o Covid, e o Hospital da Unimed tem 6 leitos de UTI para o Covid, tá? Quando a gente soma isso, nós somamos, que são a oferta de leitos para o município de São Roque. Porém, vocês têm que ficar muito claro que não é para a utilização da rede SUS os leitos da Unimed, sim para os seus conveniados, tá? Porém, entra na conta do município, tá? Os leitos ofertados para atendimento do Covid. Isso é super importante que fique claro. Então, não tem como um paciente SUS ser atendido no leito deles, tá? Essa é a primeira informação. Outra coisa, aí daí a gente faz essa data. Até quinta-feira passada, eu tinha 72% sobre 11 de ocupação, tá? Nessa quinta-feira agora, nós vamos refazer essas contas e ela vai mudar, porque a oferta de leitos ela é maior a partir de agora no município de São Roque, tá? Então, só para completar o raciocínio. Semana passada, 72% de ocupação. Quantas UTI tínhamos até ontem? 11. 5 nossas, que eram do São Francisco, e 6 da Unimed. Então, a cidade de São Roque tinha oferta de 11 leitos de UTI, sendo que 72% estavam ocupados. Logicamente, esse percentual, se Deus quiser, se a gente não tiver novos casos de internação, com a oferta de mais 5 instalados e iniciados hoje, o percentual tende a cair, o que é bom, né, para a questão da cidade de São Roque, inclusive para o reflexo na economia, porque com menos leitos de UTI usarmos, a gente consegue tentar, né, mudar a faixa para a flexibilização econômica. É um dos itens que compõe o cálculo para a flexibilização econômica. Então, em relação aos respiradores, são 5 que vieram do governo e 5 do hospital, é isso? Não, vamos lá então. 5 que vieram do governo do estado, tá? E nós fizemos o quê? Eles só vieram os respiradores. Nós adquirimos equipamentos para equipar esses respiradores. Então, vieram para somar e formar esse leito de UTI. Então, os 5 do governo do estado, nós colocamos os equipamentos que faltavam para compor. E mais 5 completos que nós disponibilizamos, entendeu? Fora o do São Francisco. Ah, tá. Então, e todos eles estão em uso? Os 10 hoje. Estão aptos, usando só 13 hoje. Tá. Me fiz clara, Marcelo, não? Não, que eu não entendi. Vamos lá, então. 15, são 15 ou são 10? Porque esses são 5 do São Francisco. 5 que vocês adquiriram e 5 do estado, são 15, ou não? Sim, porém montados. Porém, funcionando 10. São 10. Os 5, repito, os 5 do São Francisco estão apartados, estão retirados do dia a dia. Até porque nós estamos ainda na questão, aguardando ainda a decisão do STF. Então a gente teve o cuidado e o respeito de separá-los, e nós estamos usando hoje os 10 que nós, com a ajuda do Estado, montamos 10 leitos locados e, enfim, aptos e funcionando hoje. Isso é importante falar então, que aqueles 5 lá estão garantidos lá do hospital, estão separados. Também continuam aguardando a decisão. Exatamente. Então são 10 respiradores que vieram para formar esses 10 leitos de UTI hoje na Santa Casa. Independente do São Francisco. Independente do São Francisco. Vou falar um pouquinho, uma pergunta para você, Daniela. Hoje, com esse aumento, a gente sabe, como o profissional aqui do meu lado falou, Sorocaba hoje está numa situação muito complicada. Com esse aumento de demanda de UTIs aqui em São Roque, o município pode passar a ofertar vagas para cidades como Sorocaba ou Grande São Paulo, por exemplo? Neste momento, não, porque neste momento ela é custeada pelo município, tá? Mas se ele for referenciado e credenciado pelo Ministério, que já foi feito um pleito nosso em 17 de abril para esse custeio, tá? Desses leitos, sim. Tá? Então, hoje, esses leitos eles são específicos
para a região São Roque e as cidades aqui da região. Exatamente. Araçariguama, Mairinque e Alumínio. Porém, eu vou te falar, né, questão de bom senso. Vamos falar que nossa UTI esteja vazia, né? E venha um pedido de Sorocaba, do estado, com certeza nós atenderemos se nós tivermos condições. Vocês já fizeram esse pleito para Credenciar. até para que o SUS possa ajudar nos custos, né? Sim. Existe uma perspectiva de quando esse pleito... A qualquer momento, nós estamos aguardando, nós fizemos o pleito dos 5 primeiros leitos no dia 17 de abril e o outro no início dessa semana, então nós estamos esperando a portaria de habilitação pelo Ministério da Saúde a qualquer momento, tá? Os casos de São Roque registrados, quantos são assintomáticos? Vocês têm esse número? Não, Não tem? não, porque assim, para nós ele só vem quando ele é sintomático, até para que a gente faça a coleta desse material, né? E notifique. Então, dos assintomáticos, nós não temos esses dados, tá? Doutora, desse tempo todo, desde quando começou a pandemia, contando com a Unimed São Roque já chegou, vamos dizer assim, a lotar todos os leitos de UTI ou não, assim, pelo que a senhora tem acompanhado, qual foi o limite que chegou, que a gente teria 10, né, vamos dizer assim, os 5 que estavam sendo usados, mais 6 ou 5 lá da Unimed. Já chegou a um número máximo de 10, de 9, ou nunca chegou nesse número? Tem como falar sobre isso? Marcelo, a gente não tem que muda muito, por exemplo, em 2, 3 dias está a ocupação, mas ele chegou ao máximo a torno de 80% dos 2 hospitais, aqui a Santa Casa Juntando. e a Unimed, sim, tá? Quando se tratar... usado ao mesmo tempo. Isso mesmo, mas varia muito, que nem hoje tem 3 aqui, às vezes eu não sei o número de lá hoje para te falar, mas é mais ou menos isso aí, 2, 3, que eles acabam somando aí. Na tarde de ontem, quantos a gente nas UTIs ontem à tarde? Somando as duas. Vamos ver, vou olhar aqui e a gente já fala já. Então, são os números que são diários, né? Então, são atualizados sempre na parte da tarde. Prefeito, Pode falar. a gente até também não quer prolongar muito, mas é lógico, a questão do comércio que está sendo falada, essa situação de hoje, do reforço, né? 10, isso é o que vai contar para a sequência da flexibilização do comércio, não é o número de casos, mas sim o número de leitos, ou só para explicar... Muito importante sua pergunta. A sua questão é muito importante, aproveita o espaço da imprensa para a gente voltar com esse raciocínio e esclarecimento à população. São 5 itens que contam semanalmente nos critérios de avaliação do governo do estado. Então, vocês podem perceber que algumas cidades que estavam no laranja, ao invés de irem para o amarelo, voltaram para o vermelho. Sorocaba mesmo, que faz parte aqui, que é a grande metrópole da nossa região, nós continuamos no laranja. Sorocaba individualmente foi recomendado pelo governo do estado e voltou para o vermelho, porque os índices ali estão assustadoramente subindo. São 5 itens. Se eu me lembro aqui, um deles é óbito, número de óbitos. O outro é número de casos, evolução de casos positivos. O terceiro é internação, percentual de internação. O outro é capacidade de oferta, né? De leitos, e o outro é a capacidade por 100 mil habitantes. E a outra é a capacidade por 100 mil habitantes, de leitos. Então, nós temos... UTI, tá? De leitos de UTI. De UTI. Não de então, se fosse de enfermaria, era fácil, né? Porque daí você oferece 30 ali de campanha, dá uma ajuda grande nessa equação, mas não é. Porém, são aqui dos 5, 2 ou 3 aqui tem muito a ver com a oferta, que é o que nós evoluímos ontem. Então, evoluímos hoje, né? Nós temos mais 5. Então, de 11, né? Sendo 6 da Unimed, 5 da Santa Casa até ontem, hoje nós fomos para 16, né? Então, nós temos 16 leitos UTI sendo ofertados. E aí entra outra parte que não depende de nós. Entre os outros números, casos de positivação e casos daqueles que necessitam da UTI. Se de repente a gente tiver até vários casos de positivos, porém eles estão em casa, usam menos leito, melhor para quem? Para o sistema de saúde. O princípio do negócio, o princípio básico na questão do país, ele acaba se resumindo no quê? Na capacidade de atendimento das pessoas.
Não é a questão que você fica em casa para você não ser contaminado. É muito difícil, a gente sabe, só que fica em casa para você ser contaminado de uma forma mais cautelosa, mais lenta, para que nem todos no mesmo momento não se acumulem nos corredores dos hospitais buscando um atendimento. Então, isso é o quê? Então é um exercício, Marcelo, muito importante. Um outro dado sério que contribui ao contrário, que é o número de óbitos. Se tudo isso não andar, se você não cuidar direito, ou de repente, puxa vida, não é não cuidar direito, não é isso só, é a própria pessoa. Cada um tem um tipo de recepção de como é que seu organismo vai se portar perante a doença. Né? Teve gente que falou, a autoridade que falou que atleta não tem problema. Já teve gente, atleta, que já faleceu, não chegou nem na UTI. Então não é assim tão simples, né? Porque senão seria muito mais fácil também você coordenar. É tudo muito dinâmico, né? Então é isso. Para falar sobre São Roque, Marcelo, esses números vão compor agora que as medições são de sexta a quinta. Então, desde a sexta-feira passada, dia 19, nós estamos sendo monitorados e, logicamente, também monitorando dia após dia, para que até na quinta-feira agora a gente vai entrar nessa equação para sermos avaliados se permaneceremos na laranja, se voltaremos para a vermelha ou se Deus quiser, a gente evolua para a amarela. Repito, os leitos vêm contribuir, mas a outra parte é o quê? Positivação, e aí é onde entra a população. O comerciante precisa, não tenha dúvida. Eu também sou comerciante. Muita gente aqui da cidade precisa para gerar renda, para gerar emprego. Eu tenho plena consciência das dificuldades e estou lutando muito. Inclusive, fizemos um esforço danado. Porque vejam, vamos lá rapidinho. Nós não estamos sendo ajudados pelo SUS, não fomos credenciados. Qual seria a lógica do prefeito quando tem uma oferta de uma empresa oferecendo leitos locados? Me dá os 5 aí, eu não sei como é que vai ser a questão do São Francisco, correto? Eu tenho 5 lá. Se o São Francisco vence a questão judicial, né? Se eu de repente tiver que devolver, o correto não seria: tenho 5 que vão, eu vou alocar só 5. O que a gente fez? Mesmo com as dificuldades financeiras, locamos 10. Então nós, além de repormos aqueles 5 que ainda não estão que ainda não está decidido, a gente se preocupou em aumentar a oferta. De novo, por conta da curva, da necessidade, da demanda, mas que também contribui sim para ajudar o comércio a reabrir. Tudo faz parte de um estudo organizado de buscar a saúde, mas também olhar a economia. Estamos muito preocupados. A gente não sabe o sofrimento que eu tenho quando vejo as pessoas com dificuldades porque o seu negócio está parado. Então é isso. Só que aí entra o terceiro fator: população. Hoje de manhã fui para a prefeitura, tinha uma senhora caminhando na calçada com um filho, um neném no colo e uma criança na mão, assim, na calçada, e mais uma senhorinha que devia ser a mãe dessa senhora, devia ser a avó, passeando sem máscara na calçada. Então, gente, precisa ter um pouquinho, o povo precisa ajudar um pouquinho, gente. É isso que a gente pede aqui, de novo, uma colaboração, um pouquinho de cada um, para que a gente amanhã não sofra o mal dentro da casa da gente. Então, é esse só o recado, mas voltando, tudo sendo feito para a gente tentar ajudar o comércio a abrir suas portas. Aquele espaço da hemodiálise está sendo utilizado já ou ainda não? Qual? Aquele espaço da hemodiálise que estava ali? Não, eu comentei agora há pouco, a audiência rotativa, né? A gente volta aqui com a informação, não porque ela é campanha é a primeira necessidade, a parte de enfermaria, graças a Deus a gente não precisou utilizar ali. Mas ele está pronto para ser usado assim que nós tivermos o paciente a qualquer momento. Então ele está ali de prontidão. Porque é o tipo de coisa que nós temos que ter pronto, porque se precisarmos está ali. Não tem tempo. Então por isso que a gente teve que também, como fizemos com os respiradores, que nós iniciamos dia 28 de março, né, a montagem deles aqui, é a mesma coisa. Tudo é prevenção para que na hora que precisar
estar ali à disposição. Deixa eu só voltar a responder ao Marcelo. Marcelo, ontem nós tínhamos 6 internados no leito de UTI no município inteiro, tá? Sendo 3 aqui na Santa Casa e 3 no Hospital do Unimed. Ontem. Tá? Ontem. Tá? Hoje, nova atualização. Hoje eu só tenho aqui da Santa Casa. Tá, e só aproveitando para a atualização, então, são 10 aqui e 6 lá na Unimed, são 16, né? Só Ofertas de leitos funcionando. Isso. E os 5 lá que estão aguardando a decisão da Justiça. Só que ocupados 3 aqui e 3 na Unimed ontem. Ok. Bom dia para todos. Um comentário e uma pergunta do internauta. Ele falou o seguinte, que precisou de uma pandemia para poder instalar leitos de UTI na Santa Casa. Comentário dele. Ele emenda com uma pergunta. Depois que passar a pandemia, essa UTI vai continuar? Deixa eu te falar. É super importante essa pergunta, porque assim, esses leitos de UTI são específicos para a Covid. Então, se nós tivermos alguma situação, por exemplo, um acidente de trânsito que ocorra a necessidade de um leito de UTI, continua da mesma forma que era antes, credenciando no CROSS e indo para referência, conjunto hospitalar, regional novo, essa é a dinâmica, tá? De contaminação. Sim, até porque não se pode utilizar o mesmo local o paciente de Covid com outras afecções que não sejam Covid, tá? A questão, se vai continuar, esperamos que sim, trabalharemos para isso, porém assim, o custo é altíssimo, tá? Hoje nós estamos conseguindo, porque vieram e estão vindo verbas específicas para a manutenção do Covid, tá? Então, assim, nós vamos trabalhar muito para que isso continue. Não sei como o Ministério vai fazer, uma vez que ele credenciou, se após a pandemia ele descredencia. Isso é muito novo, eu acho que nem o Ministério ainda tenha essa fala, né? Mas se continuar credenciado via Ministério, já é 70%, 80% aí de condições de se manter. Porém, completando, a gente depende muito. Quando fala assim em SUS, a tabela SUS até antes acho que é bom comentar, Sim. deixar claro. A tabela SUS de um leito de UTI pagava R$400 por dia para um leito. E é o que um leito? Um leito não é só a cama, só o aparelho, é a equipe trabalhando naquele leito. Então, para fazer frente às despesas, o Estado, para deixar você aí credenciado, e ainda credenciado pelo CROSS, né, quer dizer, para atender a referência, você recebia R$400 por dia, e um valor que não atendia a demanda de custos de nenhum lugar. Hoje, para vocês terem uma ideia, por conta do Covid, o SUS credencia, e não nos credenciou, mas está pagando para as UTIs credenciadas do Covid R$1.600 por dia. Então ela mesma está pagando bem acima da tabela para ajudar no custeio. Aí dá para se perceber a dificuldade que é não apenas comprar, sim a equipe de trabalho, a mão de obra especializada para atender o UTI, ela é muito cara. E as condições do município até hoje, por isso que nunca existiu, até hoje são muito complexas. Logicamente, repito, se Deus quiser que de repente se mantenha até o valor do pagamento diário de um SUS, de R$1.600, um leito, né? Ou senão a gente logicamente vai ter que buscar outras receitas para fazer, se a gente quiser e se pudermos mantermos a UTI em São Roque. É um sonho? Mas não adianta a gente se enganar, ficar fazendo, vamos dizer, uma propaganda enganosa. Não é o caso, é o caso da responsabilidade. Porém, hoje não há essa dificuldade, porque, repito, conforme ela disse, as finanças para o Covid vêm por conta do Covid. E isso ajuda hoje a pagar a conta dessa UTI para o Covid. A questão da manutenção vai ser muito mais ligada ao Ministério da Saúde mantê-las do que ao próprio município. Exatamente. Tá? Deixa eu falar um pouco de fora, mas diferente do turismo. Semana passada nós um decreto, né, de entrada de ônibus aqui na cidade de São Roque. Você vai ter uma reunião com o pessoal do turismo essa semana para tentar acertar isso, dialogar com eles, a questão da circulação que está tendo do turista aqui em São Roque, está acontecendo? Olha, é boa a sua pergunta e também cabe uma explicação, um raciocínio. Muito se fala, ou muito se falou do turista. A cidade de São Roque, e eu tenho essas informações, o turista não trouxe o vírus para cá.
Na verdade, foi o dia a dia que foi trazendo. E a multiplicação cruzada acontece dentro do município. Então, não é o turista que vai trazer, porque ele também tem a doença lá, assim como todas as regiões têm já a sua contaminação cruzada, que é a local. O que a gente fez foi um cuidado a mais para não sobrecarregar. Então, o cuidado que a gente teve, inclusive, é a pedido do roteiro do vinho, a pedido do Contour, aliás, não foi nem do roteiro, do Contour e também das guias. E aqui vai o agradecimento às guias de turismo da cidade de São Roque. Elas também necessitam de um trabalho. E elas mesmas compreenderam e falaram, não, pode fazer o decreto, pode segurar ônibus, micro-ônibus e vans, que a gente também respeita a saúde. Então, na verdade, foi isso. As guias e mais o Contour entraram num acordo e solicitaram para que a gente, neste momento, não receba ônibus de turismo em São Roque. E aí, só para fechar, como eu falei, só repetindo, não é o turista, além de que o comerciante é igual ao outro. Ele também tem um direito, ele também precisa pagar as suas contas e eles respeitam bastante os protocolos. Assim como o comerciante também daqui, que de novo, você tenho dito nas lives, agradeço que eles estão fazendo de forma muito correta, a fiscalização passa, eles estão atendendo pessoas por vez, limitação, uso de máscara, álcool gel, de novo, está todo mundo ajudando um pouco, só precisamos de menos gente na rua, que as pessoas vão, se forem, tiverem que ir apenas por necessidade. Duas perguntas, a primeira, Daniela, os números de casos de Covid-19 em São Roque, eles aumentaram muito em junho, né, o que acaba roubando com a informação do Ministério da Saúde, que esse vírus está aí chegando no momento de internet e no interior, né? A Prefeitura hoje ela tem uma perspectiva do número de casos, de quantos casos devem ter em São Roque até o final do mês? Tá, nós estamos trabalhando nisso. Aconteceu sim um aumento, que era esperado sim esse aumento, né, no interior. Outra coisa, aumentou-se a oferta de exames, tá? Então está se diagnosticando muito mais, tá? Tanto na rede pública como na rede privada. Então isso também ajuda, né, a esses números aumentarem. Então assim, nós estamos trabalhando nisso, mas porém assim, vou te falar, uma projeção não tem como falar assim, até o final do mês terei X, mas a gente tem uma ideia mais ou menos de como é que a coisa vem se caminhando, entendeu? A ideia é que se fique disso e retorne, porque se for aumentando a situação pode se complicar, como no caso de Sorocaba. A ideia é que a gente mantenha a situação assim. É importante nós fazermos diagnóstico para a gente saber o cenário. Porém, assim, o que é o motivo complicador disso? Quando nós temos diagnóstico de pessoas que necessitam de hospitalização, tá? Se nós conseguirmos fazer, a ideia é fazer diagnóstico o quanto mais para você saber como é que está a questão da doença. Mas se a oferta, a necessidade da internação aumentar, isso é um problema. Nós temos que ter condições de atender a todos. E tanto na rede pública como na privada, isso é um problema. Então, essa é a dificuldade. Você falou no aumento de testes. Como é que isso está funcionando hoje no município? Continuam sendo testadas só as pessoas que dão entrada no hospital? Como é que está funcionando? Sim. A gente continua testando os sintomáticos, né? A pessoa tem algum sintoma, ela procura a unidade hospitalar para fazer essa coleta, tá? Nós tivemos o recebimento de testes rápidos para os profissionais e as pessoas que estão na linha de frente, que são os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, né? O pessoal que trabalha sepultadores, então uma gama aí profissional da assistência social que está em contato com a população, tá? Existe uma portaria da extensão disso para idosos de instituições, nós estamos aguardando esse pronunciamento, tá? Para quê? Para que o grupo de risco cada vez mais seja diagnosticado precocemente. Para quê? Para que ele seja tratado precocemente e que ele não tenha que evoluir com uma internação hospitalar, que o quadro dele não se complique. Tá? Perfeito. Pegando o gancho dessa pergunta em relação ao Plano São Paulo, a região de Sorocaba, ela regrediu em uma série de pontos em relação aos critérios de avaliação, né? E o balanço agora fecha na quinta. Como é que está a perspectiva da Prefeitura, né? E o seu contato com outros prefeitos aqui na nossa região de Sorocaba? Como é que está a perspectiva
para nova avaliação do Estado? A perspectiva de São Roque evolua? Vamos lá. A perspectiva é que o interior está aumentando. Então, é muito sério o que aconteceu com Campinas e Sorocaba, que são os nossos vizinhos aqui. Você vê os números de Itu, que é quase que o mesmo número de Sorocaba, muito elevado. Nas cidades medianas, a gente percebe que, apesar, né, de a gente ter subido muito nesses últimos 15 dias, a gente percebe que ainda está um pouco ainda menos do que as outras regiões. Mas isso não dá para você sair soltando fogos, né? Porque isso é muito complicado. O que a gente percebe do Estado é que na capital as coisas parece que já estão começando a se equilibrar, né? E aí deve ser também oferta de leitos, né? Tudo isso. Sinalizaram São Paulo com amarela. Eu torço para amarela, muito. Torço para amarela, porque os restaurantes, salões de beleza, são profissionais que estão precisando. Eu fico muito chateado. Então a gente luta sim, e aí essa colaboração, como eu falei, que a gente aumentou para 10, para que a gente ajude e contribua nessa equação. Tenho perspectivas boas. Ontem nós tivemos 4 positivos? 6 positivos. Nós tivemos 0 no domingo. Hoje não sei o número, porque na verdade aqueles da semana, do final da semana, eles acabam se represando e a informação chega através da secretaria, às vezes num dia só. Então pode ser que a gente tenha um monte, mas pode ser que a gente, se Deus quiser, tenha poucos. E isso depende muito, porque também tem muita gente indo na iniciativa privada colher exames, né? Fazer o exame, né? Colhe o material e aguarda o exame. Então, a gente tem de tudo um pouco. É um momento novo, mas a gente busca sim a abertura do espaço da cidade aí. Eu queria aproveitar, e a gente tem as reuniões todas as segundas-feiras do nosso comitê de crise do Covid. Nós, às 9 horas da manhã, sempre às segundas-feiras, reunimos a nossa equipe, né, Dani? Sim. E ontem uma das coisas que nós decidimos, e aí eu explico, aproveito também, é a questão da gente informar, não o bairro por bairro, os casos positivos em São Roque, e sim regiões. Por que não bairro a bairro? Porque a gente quer evitar a discussão de vizinho, a gente quer evitar a confusão, o desgaste de falar, tá vendo aquele fulano, tá vendo, ele que é o culpado. Não é assim. Todo mundo. Isso ocupou mais perguntas hoje. Então, só que a gente vai fazer o quê? Nós decidimos ontem, nós vamos iniciar passando por regiões, tá? É importante, mas sinceramente, nós estamos com 166 casos. Está bastante pulverizado. Então, a gente passará, nós passaremos, mas de novo, evitando o confronto. Não adianta um vizinho querer achar que o outro que está errado, que o motivo, e isso e aquilo. Todos nós corremos os riscos. Nós temos que manipular a máscara corretamente, não temos que ficar aí com a máscara no queixo, ou saindo fazendo qualquer confusão, qualquer coisa, né? Às vezes aqui falando muito, a minha máscara ela escorrega um pouquinho, eu levanto, mas não é para ficar tirando e pondo. É que conforme a gente fala muito aqui, então peço até um desconto, mas não é o correto. A gente tem que fazer a utilização dela, a limpeza das mãos e principalmente o contato. Não adianta a gente achar que o nosso sobrinho, o meu pai que mora separado, eu não tenho e ele não tem. Eu posso estar levando da rua, eu posso estar assintomático e levar a doença para casa. Então, não adianta o churrasquinho, não adianta ainda, gente. Não adianta, não estamos em férias ainda. Então, a gente pede, se a economia está fragilizada, se a educação não pode, né, se a escola não pode dar as aulas conforme a criança merece, não é por brincadeira, e sim por muita responsabilidade. Esperemos que a gente faça as coisas de forma correta para que em menos tempo a gente volte à vida normal. É isso. Então a gente vai passar, se não conseguimos hoje, a gente passa acho que para quinta-feira. Para quinta-feira, Isso, com certeza. Então, não sei se fecharemos hoje ainda, a tempo da live, mas com certeza na quinta-feira já é compromisso. Mas vai ter um dia certo, dia da semana? Sempre nas terças e quintas, nos dias de live. Até para não ficar com aquela coisa de número todo dia, aquela confusão, a gente faz uma coisa ordeira. De novo, não é isso que vai resolver o problema, mas se isso vai
para que as pessoas que têm uma incidência maior se cuidem mais, e para aquelas pessoas que não têm, não achem que estão de férias. Porque também, se não tem nenhuma região, tá tudo bem, vida normal, não é, porque o inimigo é invisível, né? Acho que vamos abrir a última vamos questão, por encerrar. favor, seu Severino. Deixa eu fazer a minha última então. Eu Por quero citar, favor. por exemplo, o município de Porto Feliz, que faz divisa com Sorocaba e Itu, 2 campeões de casos e até com uma incidência de mortalidade bem alta do que São Roque. Porto Feliz é uma cidade com um pouco mais da metade de habitantes do que São Roque, e tem um número de casos lá em cima, até porque eles testam mesmo. A orientação da prefeitura passou mal, eles chamam lá, sentinela. Vai lá criar esse nome ultimamente. Vai na sentinela, lá eles fazem o teste, e talvez por causa disso que esse número seja mais elevado até do que São Roque, embora com um pouco mais da metade da população. Agora o dado é que lá faz mais de um mês que não teve mortes. Outro dado, a prefeitura criou o kit cloroquina, inclui inclusive a cloroquina e outros produtos. Distribui, passou mal, vai lá, eles distribuem para tomar. Seria esse o caso de se adotar em São Roque? Isso é uma situação bem controversa, né? Porque na verdade, assim, o protocolo clínico para tratamento, quem decide é o médico que está tratando. Se fala hoje, nós temos cloroquina para tratamento? Temos, tá? A DRS distribui para os leitos de UTI. Nós temos sim, tá? Então cabe ao médico que está tratando essa definição de que protocolo clínico ele vai adotar. Porém, assim, é muito novo, nós seguimos os protocolos. Como é que a gente vai, se não houver uma normativa, fazer uma distribuição, né, em massa, sem que tenha critérios? Então, isso é uma situação que cabe estudo, que cabe a gente ver como é que vai se trabalhar com tudo isso. Não é simplesmente um medicamento tão simples de estar sendo utilizado, requer estudos, requer comprovação científica, porque assim, existem os benefícios, mas também os malefícios da utilização do medicamento. Então cabe ao médico decidir, e a utilização em massa de estudos ainda. Tá bom? Acho que era isso, Fechou? né, prefeito? Tá bom? Opa, última, gente, quase uma hora. É referente a qual o custo do kit do Covid? Qual é o custo que vocês têm desses kits para comprar? Qual? Os kits do Covid, para fazer teste? Tá, não tem, nós estamos avaliando, o município não fez compra disso, tá? Os pacientes sob internação, nós não fazemos teste rápido, não é kit, é exame padrão ouro, feito com PCR, que é a coleta de nasal, com cotonete grandão assim, é enviado para o Instituto Adolfo Lutz, não temos custo, o Estado que custeia, tá? Então, os testes que a gente fez na rede também veio via Estado, tá? Do Ministério do Estado. Então, não há custo para isso, tá? O que a gente vê no mercado são ofertas de testes rápidos e testes aqueles através da sorologia, né? Isso. Que é coleta de sangue. Mas é uma coisa que nós não praticamos aqui, então também não é o caso de... Não sabemos os valores, eu acho que aí no seria mercado... por uma se encontra. testagem de não doente, né? Tá? Tive nessa semana um índice alto de, saiu na mídia, uma foto de várias pessoas no Tonete. A prefeitura vai, junto com o Tonete, sei lá, criar um sistema para testar os funcionários, já ter esse contato com as pessoas que vêm de fora. Existe essa Eu possibilidade? não entendi a pergunta. Não, Tonete Catarina. Teve um alto índice de pessoas ali frequentando. A prefeitura, junto com o Tonete, estuda aí comprar os testes rápidos para testar os funcionários, para quem tem contato com pessoas de fora? Não, tá? É inviável essa propositura, não tem como. O que ocorre? Existem empresas que fazem um programa para ela testar os seus funcionários. Existe até um protocolo do Estado, tá? Protocolo para empresas, você pode entrar no site do Estado, que a própria empresa, as grandes empresas estão fazendo, tá? Ela contrata uma equipe, ela contrata os testes a serem realizados via laboratório e ela faz. O poder público, impossível de ser realizado, tá bom? Sempre lembrando que estão todos cumprindo protocolos, a fiscalização está agindo e acompanhando. Cláudio, Uma outra pergunta. O senhor mandou um projeto de lei para a Câmara, semana passada foi aprovado, redução dos salários. Tem duas perguntas aqui, o pessoal queria entender um pouquinho melhor a porcentagem que será da redução.
do prefeito, diretores, acho que chefes de divisão também está nesse pacote, né? Só diretores, só do primeiro escalão. Ok. É 20% do prefeito e vice-prefeito e 10% do primeiro escalão, diretores. Tá? Posso encerrar, gente? O Severino, último. Eu queria fazer uma pergunta. Bom, vou fazer a pergunta, já que me der espaço, obrigado. Nós fizemos um levantamento ontem com as 6 cidades que compõem Vargem Grande, Ibiúna, Alumínio, Mairix, São Roque e Araçariguama. Ibiúna tem uma taxa entre essas 6, e Ibiúna está com uma taxa de letalidade lá em cima, 12, alguma coisa, não estou lembrando agora. Araçariguama vem lá embaixo do lado oposto. São Roque está com 4,81, bem próximo a Araçá. Ou seja, esse distanciamento entre, vamos citar São Roque, com 10,81, Ibiúna com 12,86, isso, se deve a quê? A taxa de letalidade? Letalidade, sim. Tem muito a ver com a Isso é importante. A taxa de letalidade nossa, ela está nesse nível, porque a gente vem acompanhando que os nossos positivos são jovens adultos, tá? E a chance e a melhora do quadro clínico, ela é muito mais rápida, tá? Ela não evolui para óbito, tá? Então, assim, se nós tivermos uma taxa de pessoas acometidas pela doença naquela faixa etária acima de 60 anos, os riscos são muito maiores, tá? Esse eu estou falando do nosso município. Eu não sei te falar se é o que acontece em Ibiúna, se a taxa de letalidade dele está alta, porque realmente são de idosos, se são de pessoas que já tinham doenças crônicas e só piorou o quadro. Porém, aqui na cidade de São Roque é essa. Os nossos pacientes, a mediana é em torno de 45 anos, tá? Com maior positividade para coronavírus. Tá bom, gente? E eu quero completar exatamente fazendo um raciocínio. O raciocínio, lembra no início Santa Maggiore? Parecia muito, porque já é um hospital para idosos, né? Então ali, exatamente, então é verdade sim, que a ciência, né, confirma que com a idade mais avançada as chances são menores, né, do que aquelas mais jovens. Então é importante que as pessoas jovens, então eu tenho mais saúde, mas ela pode levar para o papai e para o vovô se bobear. Então tomem cuidado, todo mundo, né? Tomar cuidado aí bastante. Quero encerrar, quero agradecer aí a atenção de vocês. A ideia não era estender muito, mas como a gente também vive na correria e sempre preocupado com tudo, a oportunidade que temos para falar é também importante. E reforço aqui que nós estamos na dependência do STF em relação aos equipamentos requisitados do Hospital São Francisco, mas elas foram responsáveis por muitas vidas salvas aqui na Santa Casa de São Roque nesses 90 dias. Então, repito, não tenho arrependimento nenhum do que foi feito para termos esses equipamentos salvando vidas aqui da nossa cidade. Essa, para mim, já valeu. A outra sim, a preocupação para que a economia volte o mais rápido possível. Para isso é bom todo mundo ajudar. Todo mundo colaborando, a cidade volta ao normal, quanto antes melhor. Tá bom, gente? Quero agradecer a todos aí, um bom dia a todos. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, então. Não é porque nós não almoçamos. Olá, amigos da Geromix, mais uma vez, muito obrigado. A gente está aqui encerrando nossa live nesse momento e vocês acompanharam aí a entrevista coletiva do prefeito Cláudio Góes, juntamente com a Daniela, passando aí as informações de momento aqui da cidade de São Roque. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência que está sempre acompanhando a gente. Um abraço, fique com Deus.